Eu começo o Vida Melhor de hoje com uma presença muito especial. Eu tenho um convidado incrível. Ele tem 41 anos de vida pública, já atuou como vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito reeleito de Caxias do Sul e atualmente eleito por mais de 60% dos gaúchos. Ele é o governador do Rio Grande do Sul. Olha a emoção que eu não tô de receber essa pessoa tão querida aqui. E para conhecer um pouco mais essa trajetória, eu converso agora com o senhor José Ivo Sartori. Seja muito bem-vindo. Eu estou muito honrada com a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Isso é importante demais pra gente, viu? Que bom tê-lo conosco. Eu vou te convidar para sentar aqui do meu lado. Espero não o teu programa. Nossa, pelo amor de Deus. O senhor tá deixando o meu programa aqui muito honrado. Todos os nossos telespectadores, sobretudo os gaúchos, que eu tenho certeza que nessa hora estão orgulhosos com a sua presença no Vida Melhor. Muito obrigada, viu, governador? Cláudia, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, vendo tudo que você faz, colocando para todas as pessoas, especialmente a reflexão que você fez agora há pouco, dando a demonstração de que a gente sempre tem que guardar as coisas boas, chamando a responsabilidade das pessoas para terem coragem, para terem atitude. Isto é que faz a pessoa com ideal e com visão, faz ela ser diferente. Dizia há pouco para o Neto que a gente às vezes pode não ser melhor, mas a gente tem a obrigação de ser diferente, especialmente numa época que precisa de conteúdo, numa época que precisa de instituições fortes e de uma época que precisa de muita renovação e de muita mudança. Às vezes eu sempre afirmo de que a única coisa que é permanente no mundo é a mudança. É verdade. E nós temos que aprender a mudar, mas não mudar de qualquer jeito. Mudar com seriedade, mudar com responsabilidade, sabendo o que a gente quer alcançar. Muito bom. Agora, ser diferente no mundo não é tão fácil. E o senhor tem uma experiência em ser diferente que é muito digna, né? Que todos nós valorizamos muito, porque a gente sabe que o senhor é um homem de valores. Eu estava estudando um pouquinho a sua história. Aos 18 anos, o senhor ingressou no seminário e guarda esses mandamentos, quer dizer, essa lei que é muito maior do que a nossa no coração. E como é que é aplicar isso na vida pública? Olha, na verdade, um desafio que eu tive na vida, minha mãe até nem desejava que eu fosse para o seminário, eu era o mais velho da família. Ela achava que eu devia ajudar os irmãos, mas depois, na brincadeira, um dia ela dizia, eu sabia que não ia dar padre mesmo. Mas acho que valores, mas também rotinas, e também procedimentos e comportamento, que é o que nos falta hoje, nos deu. Mas eu aprendi também com meu pai uma outra coisa, de que a gente nunca pode esquecer o lugar da onde a gente veio e de que a gente tem que manter sempre a simplicidade e a humildade. Então isso eu guardo, faço isso. Às vezes eu sou muito bronqueiro, né? Sou muito exigente, às vezes menos comigo mesmo e mais com os outros, mas isso faz parte da vida de nós todos. Então eu diria que o dia que eu decidi sair do seminário também foi por opção, por decisão, mas mesmo que eu tivesse participado em toda a minha vida, eu sempre participei. Eu já era fundador de Grêmio Estudantil com 13 anos. Já era um líder. Não é que fosse líder, mas... Alguém que quer fazer a diferença, né? Quer fazer as coisas, quer colaborar, quer ajudar e quer fazer. E acho que a vida me deu esses longos anos. O que eu tenho de vida pública, eu tenho de casado. Então, e com a mesma esposa, né? Coitada dela, né, Maria Helena? Eu não vou perguntar o que é mais difícil, se é a vida pública ou a vida de casado, porque as duas não são tão fáceis, né? Exigem da gente coragem o tempo todo, né, governador? Claro. E suportar, né? Sim. E ter franqueza e correr para frente.
Eu vejo que no teu programa também tem muitas questões aqui. Eu estava olhando antes ali, eu vi que tem uma parte do programa que é sobre artesanato. A gente sempre tem, né? Ensinar um novo ofício para a turma, né? E agora a Maria Helena me contou esses dias, minha esposa, de que os meninos da FASE, da Fundação de Assistência Social, que em processo de recuperação, 40 deles receberam a carteirinha de artesãos. Que lindo isso. O que significa que eles podem ir trabalhar, têm a sua própria sobrevivência e eles não retornarão a este lugar porque eles foram preparados, foram assistidos na hora que precisou, mas também continuarão fazendo. E aí me lembrei quando eu fui secretário de Estado do governo Pedro Simão, que eu criei a Casa do Artesanato Gaúcho. E lá a gente criou cooperativas, organismos, e está funcionando até hoje. Olha que maravilha. Na mesma casa. Então, são coisas que foram plantadas lá atrás, que tem... O artesanato tem uma força, né? Que tem futuro, que tem coisa que é boa, isso representa a melhoria da vida. Né? Como é que é o programa aqui? Melhor Vida, Vida né? Melhor. Vida Melhor. Então, essa é a vida melhor que nós temos que levar para as pessoas. O papel do poder público, o papel do governante, o papel do representante político é justamente oferecer a oportunidade que as pessoas tenham uma vida melhor. E a nossa obrigação é oferecer serviços públicos também melhores para que atenda justamente as pessoas que mais precisam. O seu governo, em especial, ele tem uma relação muito forte com a responsabilidade social, né? A gente tem visto um trabalho interessante com as escolas, com os jovens, adolescentes. Isso eu digo até que é inspirador para outros governos, para outros estados. Eu acho que todos eles também fazem a sua parte. Nós temos um programa que nós temos um carinho todo especial, porque nós criamos esse programa quando eu fui prefeito de Caxias do Sul. E lá criamos nas escolas as comissões internas de prevenção aos acidentes e à violência escolar. E ficou muito mais saliente isso quando nesses últimos 2, 3 anos nós tivemos muitas manifestações, às vezes invasões de escolas e tudo mais. E nós achamos que o ambiente escolar é o melhor e o mais adequado ambiente para fornecer conteúdo para estas crianças, para os jovens e para os adolescentes, para que eles possam enfrentar esta questão. E nós estamos vendo que nós temos 2.550 escolas no estado do Rio Grande do Sul. Em 2.300 já tem instaladas as comissões internas de prevenção aos acidentes e à violência escolar. Isso é tão maravilhoso, né? O nosso sonho é que tenha mais prevenção para que a gente tenha menos problemas depois lá na frente, sobretudo com saúde. E preparar eles, inclusive o seguinte, isso significa estruturar de forma devida a cultura da paz e a cultura da não violência. Isso também significa mudar esses hábitos, esses conceitos antigos que cada um pode fazer o que quer. Não. Nós temos que ter um mínimo de responsabilidade com isso, mas assim como a gente faz com a saúde, estamos fazendo com a segurança, estamos fazendo na educação e criando um ambiente de mudança e transformação, apesar dos desafios e das dificuldades financeiras do meu estado. Bom, mas prioridade é prioridade. Prioridade é prioridade. A gente fica feliz porque a gente percebe que é um governo que abraça as suas prioridades. A gente tem, sim, o Rio Grande do Sul como um bom modelo, como um bom exemplo. Aliás, o povo gaúcho é um povo que a gente sempre olha com muita admiração. Vou até aproveitar esse momento para mandar um abraço para a turma do Hipermercado Zafari. Sabe que o Hipermercado Zafari, que é fortíssimo no Rio Grande do Sul, está aqui em São Paulo com 2 lojas maravilhosas, mas a gente percebe essa excelência, né? Lá no Hipermercado Zafari, mas o povo gaúcho que trabalha com excelência. Um abraço para toda a turma do Hipermercado Zafari, para o seu Ayrton, que é sempre tão especial com a gente. E o Cláudio também. E o Cláudio também. Mas ele está lá, o Cláudio. Mas eles têm um bom trabalho na área do comércio de alimentos muito elevado e é uma marca que honra os gaúchos. A gente percebe isso. Aqui em São Paulo a gente fica contente quando entra lá. Parece que a gente está num pedacinho do Rio Grande do Sul, com uma excelência diferenciada.
Governadora, eu vou pedir um minutinho da sua gentileza. Eu preciso dar um recadinho, mas eu volto. Não se ofenda, é rápido, tá bom? Daqui a pouco a gente volta e continua conversando. E eu tenho certeza que você vai gostar do nosso bate-papo. Eu continuo o nosso bom bate-papo com o governador do estado do Rio Grande do Sul. Eu tô feliz demais. Senhor José Ivo Sartori, vamos falar um pouquinho de futuro, de projetos? Podemos Que falar. a turma toda fica querendo saber, né? A gente fica aqui querendo os modelos, querendo entender, mas eu já te conheço, já fico muito feliz de saber que tem alguém com tantos valores importantes na vida pública. Mas projetos para o futuro, o que o gaúcho, por exemplo, pode esperar? Olha, o Rio Grande do Sul, até hoje recebi uma notícia muito boa, porque deu a dimensão de que, com todas as dificuldades existentes na nossa economia, a indústria, os produtos industrializados do Rio Grande do Sul, ou a indústria propriamente dita, teve um crescimento de 1,9% no último mês, o que na média nacional é 0,5%, sinal que a economia está se mexendo. Então isso é importante. O que nós fizemos no Rio Grande do Sul foi tomar atitudes que às vezes são consideradas amargas e difíceis para justamente começar a plantar a semente do futuro. É o desenvolvimento econômico harmonioso e, inclusive, o trabalho voltado para retirar determinadas regiões das dificuldades, porque nós fizemos várias visitas para a busca de investimentos, porque é a melhor maneira. Fomos ao Japão, fomos à Alemanha, França, Itália. Agora devo retornar novamente à Alemanha no começo do mês de setembro para justamente fazer a atração desses investimentos para mexer com a economia e desenvolver o Rio Grande do Sul. No Japão tivemos a coisa boa porque o Rio Grande do Sul tem 90% da produção do carvão brasileiro. O lugar, produção não. O lugar do carvão é no Rio Grande do Sul. E para isso achamos que isto ajuda a região sul, que é aquela que precisa de mais atenção. Mas também nós começamos, em primeiro lugar, para o futuro, nós precisamos modernizar o poder público. Segundo lugar, é obter o crescimento econômico. Terceiro, melhorar a vida das pessoas e criar serviços públicos que possam atender melhor as pessoas. O poder público no Brasil, muitas vezes, e no Rio Grande do Sul não foi diferente, virou para si mesmo, quando na verdade ele tem que estar voltado para fora, para atender às necessidades da sociedade. Então o futuro somos nós que construímos. E nós temos que plantar essa semente para ver que isso possa modificar e possa alterar e possa criar condições para todos viverem melhor. Até porque, me desculpe, Cláudia, mas o Rio Grande do Sul, os gaúchos e as gaúchas, andaram por esse Brasil inteiro. E aonde eles chegaram, ampliaram justamente as fontes produtivas, especialmente as agrícolas. Não é? É verdade. Então agora chegou a hora de nós pensar um pouco em nós mesmos no Rio Grande do Sul. E aquela fé e aquela esperança levada para todos os outros estados brasileiros tem que criar raiz no Rio Grande do Sul para nós fazermos essa mudança, essa transformação. E essa mudança já está acontecendo a partir desses investimentos, quer dizer, dessa captação de novos recursos, já é o começo, né? O senhor falou assim, o povo acaba sentindo um pouco no começo, mas porque toda mudança gera esse desconforto, quer dizer, tem que apertar de um lado para poder fazer alguma coisa acontecer, né? Cláudia, tudo que você fizer com transparência e com a verdade, a população se conscientiza e conhece a realidade e sabe que precisa ser modificado. A nossa população está machucada, né? Com o cenário político que a gente vive. Dá para ser transparente? Dá para trabalhar com verdade, com valores, apesar de? Toda a vida. É só ter, como eu sempre repito, é só ter seriedade e ter responsabilidade. Ninguém pensava que pudesse fazer isso. O Rio Grande do Sul, em 47 anos, ele teve 7 em que a receita foi maior que a despesa. Não pode ter equilíbrio assim. Então você precisa mexer na estrutura do Estado, na estrutura do poder público, que sobre mais dinheiro para a segurança, que sobre mais recursos para a educação, para a saúde, para a infraestrutura e para as políticas sociais. Esse é o caminho. Então hoje, no país,
a dificuldade que está aí, a incerteza do amanhã, ela também tem um valor com ela. Tem um valor que, apesar de tudo, as instituições continuam funcionando e o processo democrático está mantido. Então, esta é uma caminhada que nós temos que valorizar esse momento histórico e começarmos a ter capacidade de fazer as mudanças e as transformações que são necessárias. E quanto mais nós participarmos e nos envolvermos, mais a sociedade será melhor. Então, esse seria um recado, porque eu estava pensando aqui para o telespectador, qual que é o nosso papel enquanto cidadão, né? A gente, às vezes, se sente distante de tudo que está acontecendo, a gente fica assistindo, mas não é hora de assistir, é hora de participar. De que forma? Então, um recado final para o nosso telespectador. Eu acho que, acima de tudo, deixarmos de lado o individualismo, que nos caracteriza muito nestas ocasiões, e construirmos serenamente o amanhã que todos nós desejamos. E nunca esperar por aventuras ou superaventuras. A democracia exige de todos nós respeito em primeiro lugar e, em segundo lugar, fazer as coisas direito. E eu sou daqueles que sempre digo, vamos fazer aquilo que precisa ser feito. Muito bem. Amei conversar com o senhor. Muito obrigada. Olha, podíamos passar horas aqui, depois a gente podia bater papo sobre artesanato. Traz um dia sua esposa para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho bonito que ela tem feito lá. Né? Sempre as primeiras damas têm uma participação tão especial, né? Nós, na nossa vida, na nossa militância estudantil, aprendemos e tivemos uma visão de sociedade da qual a gente não largou até hoje. Que lindo. Que não largue nunca e que Deus os fortaleça sempre. Obrigado, tá Cláudia. Bom? A palavra de hoje é para todos nós, né? Força, fé e muita alegria. Sempre em frente. Sempre em frente. Se não der, em frente. Muito bem, gostei. Sempre em frente, se não der, em frente. Deixa eu só deixar o site do Rio Grande do Sul, porque aí você pode acompanhar mais. Você que está em casa, é o www.rs.gov.br. E saiba que você também consegue acompanhar um pouco do dia a dia do governador do Rio Grande do Sul no Facebook, que é José Ivo Sartori, ou então governador do RS. No Twitter, José Ivo Sartori ou governo_RS. Muito obrigada. Foi uma honra recebê-lo. Até a volta. Muito obrigado. Volte sempre. Espero não ter estragado Ficou o teu programa. maravilhoso meu programa. Eu tô toda feliz da vida. Obrigada. Abraço.